Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia do 7º ano. Na nossa aula de hoje, discutiremos a respeito da heterogeneidade da população brasileira. Pessoal, o povo brasileiro foi formado por diversas matrizes de várias regiões do mundo. E é por isso que a gente fala em heterogeneidade da população brasileira, ou seja, falamos sobre como a população do nosso país é tão diversa. As mais importantes matrizes formadoras da nossa população foram as populações originárias, ou seja, os indígenas, os europeus e também os africanos. Os indígenas brasileiros atuais são descendentes diretos das populações nativas do nosso território, que já estavam presentes aqui muito antes da chegada do europeu no século XVI. Hoje eles são cerca de 896 mil indivíduos de 305 etnias diferentes. Porém, antes do século XVI, eram mais de 3 milhões e 500 mil indivíduos. Hoje, a maior parte dos povos originários estão concentrados na região norte e nordeste do Brasil. Uma das grandes questões e discussões a respeito da questão do indígena no Brasil é a respeito da demarcação de terras indígenas. Aproximadamente 58% das pessoas que se autodeclaram indígenas no nosso país habitam as chamadas terras indígenas, onde é muito mais fácil manter as suas tradições e a sua cultura. A demarcação tem justamente a ver com isso, né? A defesa do direito dos povos originários de defenderem a sua cultura, sua língua e suas tradições. Os povos africanos, pessoal, chegaram ao Brasil durante os séculos XVI e XIX, até a abolição do tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Eles chegaram forçadamente no Brasil para servir como mão de obra em todos os ciclos econômicos do nosso país, até a abolição da escravatura com a Lei Áurea em 1888. Muitas marcas importantes na cultura brasileira vieram dos africanos que foram trazidos, mais uma vez, forçadamente para o nosso país. Religiões como o candomblé e a umbanda surgiram a partir da união de elementos do cristianismo católico com as religiões tradicionais trazidas junto da população escravizada. Da mesma forma, instrumentos como o berimbau, o agogô e ritmos como o samba vieram com os africanos ou foram formados a partir da base cultural africana. Apesar disso, a população preta brasileira ainda hoje é muito discriminada diretamente ou indiretamente no chamado racismo estrutural. Por essas questões, é sim importante existirem políticas públicas como as cotas, por exemplo, para não só acabar com o racismo no nosso país, mas também aumentar a participação dos povos excluídos em todas as esferas da sociedade. Pessoal, além dos povos originários e dos povos africanos, o povo brasileiro também foi formado a partir da imigração de pessoas de vários outros lugares do planeta. Da Europa, os principais fluxos vieram de Portugal, obviamente, que colonizou o nosso país, mas também da Espanha, Alemanha e da Itália, cujas populações vieram trabalhar nas lavouras brasileiras depois da abolição da escravatura, também dos povos eslavos, como os ucranianos e os poloneses, concentrados principalmente na região sul do Brasil. Da Ásia vieram muitas pessoas de ascendência árabe, principalmente do Líbano e da Síria, e também japoneses, que chegaram no Brasil no ano de 1908 para trabalhar nas lavouras de café no estado de São Paulo. Recentemente, vários grupos de imigrantes têm chegado no nosso país, buscando refúgio e melhores condições de vida, principalmente os nossos vizinhos da Venezuela, haitianos e bolivianos. E pessoal, como acabamos de conversar, várias pessoas de várias partes do globo vieram para o nosso país ao longo da nossa história, buscando melhores condições de vida no nosso país. Porém, estes fluxos, apesar de ainda ocorrerem, apresentam uma velocidade muito menor do que ocorria até o início do século XX. Hoje em dia, o Brasil é o que nós chamamos de área de repulsão, pelo fato de percebermos mais brasileiros saindo do nosso país do que estrangeiros vindo para cá. Isso se deve ao fato de que a situação socioeconômica brasileira não está das melhores, principalmente se comparado aos Estados Unidos, Japão e alguns países europeus, por exemplo, que são chamados de áreas de atração por receberem mais imigrantes do que apresentam de nacionais que saem de seus países. Internamente,
nós observamos vários fluxos migratórios importantes que ajudaram a moldar a situação atual do Brasil. Até 1970, a maior parte da migração interna brasileira acontecia da região Nordeste, principalmente da região da Caatinga, em direção ao Sul e Sudeste. Isso ocorria devido à grande pobreza e à seca, que eram características muito marcantes daquela região. São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades mais ricas do Brasil naquele e até esse momento, receberam os maiores fluxos de imigrantes nordestinos nesse período. A partir da expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste e também para o norte, na década de 1970, essas regiões também passaram a receber um grande fluxo de imigrantes que buscavam trabalho, principalmente nas lavouras de soja que se expandiram para essas regiões. Da década de 1990 para cá, com os esforços da União para a integração nacional, os fluxos têm começado a inverter, apesar da região sudeste ainda ser a região que mais recebe imigrantes de todas as regiões do país. O que observamos é um movimento importante de pessoas nascidas ou descendentes de pessoas que nasceram no norte e nordeste, voltando para suas regiões de origem, além do aumento da imigração para o centro-oeste, que lentamente vem se tornando cada vez mais importante para a economia brasileira, com o desenvolvimento da agroindústria surgida a partir do avanço do agronegócio nessa região desde a década de 1970. Pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que ela tenha sido proveitosa para todos. E lembrando sempre que qualquer dúvida pode deixar nos comentários, ou se for meu aluno, pode me perguntar diretamente em sala de aula. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima aula.